Companheiros, eu queria, em primeiro lugar, saudar a todos e a todas. Já lembraram aqui as companheiras e o companheiro que me antecedeu, dos operários que aqui estão, dos trabalhadores do campo. Eu queria lembrar aqui os professores, os bancários. Nós temos aqui trabalhadores de muitas categorias, jovens. Saudar todos vocês e agradecer a presença de vocês aqui, aceitando o convite do nosso partido, que é um convite que a gente fez para apresentar o partido para vocês e fazer um convite a vocês. E o nosso partido é um partido que é diferente da maioria dos outros que estão aí. Já nos explicou aqui a Amanda. De vez em quando vocês veem na televisão, não vê? Um partido fazer a propaganda dele lá e depois, Felício P, não sei das quantas, venha ser candidato pelo nosso partido. Eles oferecem coisa para os outros. O nosso partido não oferece nada para ninguém. A gente tem ideias e propõe lutas. E por que, companheiros e companheiras, que nós somos assim? E por que a gente quer fazer esse convite a vocês? Vocês estão discutindo aqui no Congresso uma série de situações por que passa a classe trabalhadora do nosso país e um conjunto de políticas, de propostas, de movimentos que a gente quer construir para enfrentar essa situação. Agora, isso nós fazemos há muito tempo. Para ser preciso, o capitalismo existe no mundo há mais de 300 anos e faz mais de 200 anos que a classe operária, que a classe trabalhadora luta contra esse sistema. E nós continuamos a viver, depois desse tempo todo, uma contradição absurda. Veja a situação do Brasil, companheiros e companheiras. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. É o 7º, 8º, 6º país mais rico do mundo. A gente vive num país que é extremamente privilegiado em relação aos recursos naturais que ele tem. A quantidade de terras, a qualidade da terra, a água, o clima. O Brasil podia produzir alimentos, não só para todo o povo brasileiro, mas para metade da América Latina, além do Brasil. Mas nós temos aqui, companheiros e companheiras, nessa pátria, 30, 40 milhões de pessoas que passam fome todo santo dia, porque não têm o que comer. Nós temos um parque industrial instalado nesse país que tem plenas condições de produzir tudo que o povo precisa para ter uma vida decente. Nós temos uma capacidade de produção científica, de conhecimento, capaz de responder às diversas necessidades que um país como o nosso tem para organizar a sua produção e atender a necessidade das pessoas. Nós temos riqueza para isso. Mas o povo brasileiro vive, como o Kleber nos descreveu aqui. A enorme maioria do povo trabalha, quando consegue acessar o emprego, ganha um salário miserável, sujeito todo dia a toda sorte de desrespeito, de violência, de discriminação. Na verdade, o povo brasileiro, companheiros e companheiras, é transformado da mesma forma que os trabalhadores nos outros países capitalistas a uma condição de escravos. O trabalho, a gente sempre escuta, né? Enobrece o homem. No capitalismo, além disso, ele enriquece o patrão. Mas o trabalho não é uma coisa ruim em si. O trabalho é a forma como nós, seres humanos, nos relacionamos com a natureza para extrair dela aquilo que a gente precisa para viver bem. E o nosso país, como eu disse a vocês, tem plenas condições de prover tudo o que é necessário para o povo viver bem. Por que, companheiros e companheiras? Se a gente trabalha tanto como nós trabalhamos, a vida inteira, a gente não consegue ter aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida digna. Quando muito, se o trabalhador, se a trabalhadora tem sorte e consegue trabalhar, emprego para a vida inteira, ele chega no final da vida vitorioso porque conseguiu o sonho da casa própria. Não é assim? Casa que devia ser o mínimo que todo mundo deveria ter num país rico como o Brasil. E a gente é ensinado ainda pelas instituições que estão aí, às vezes até pela família da gente, que nós temos que agradecer, não é? Quem aqui já não escutou?
do pai ou da mãe, vai lá, meu filho, trabalha e agradece ao teu patrão que te deu emprego, não é assim que fala pra gente? Esse é o problema que nós temos, companheiros. É verdade que nós temos que agradecer ao patrão porque nos deu emprego? Nós precisamos dele? Ou é ele que precisa de nós? Nós fomos transformados em escravos nessa sociedade, condenados a trabalhar duro, a vida inteira, a troco de nada, por conta do quê? Por conta daqueles que são os proprietários da terra, que deveria nos dar aquilo que é necessário para o nosso alimento, que são donos das fábricas, de onde nós produzimos a riqueza que o país tem, que são donos dos bancos, que financiam aquilo que interessa ao aumento do lucro da grande empresa e do próprio banqueiro. Nós trabalhamos para produzir tudo isso. Na verdade, a gente não trabalha para poder viver, a gente vive para poder trabalhar. É a isso que o capitalismo nos condena. E companheiras, essa situação não é obra de Deus, aqui para aqueles e aquelas que acreditam em Deus. Tampouco é uma obra da natureza. Essa situação é resultado da organização da estrutura econômica, social e política do nosso país, que foi feita pelos capitalistas, que são homens e mulheres. Pergunto a vocês, se o mundo é injusto, desigual, desse jeito, porque alguns homens e mulheres organizaram ele assim, por que que nós, que somos a maioria da população, a amplíssima maioria da população, ou tem mais patrão do que trabalhador? Nós que com o nosso trabalho produzimos toda essa riqueza que esse país tem, o sexto, sétimo país mais rico do mundo. Nós com o nosso trabalho fazemos o país funcionar, porque sem nós não funciona nada. Não somos nós que precisamos do patrão, é o patrão que precisa de nós, porque tira o patrão de uma fábrica e ela vai continuar funcionando do mesmo jeito, tira o trabalhador e ela para. Por que nós, companheiros e companheiras, não podemos organizar o mundo de forma diferente? Por que nós que fazemos tudo isso não podemos ser governo? E temos que aceitar aquilo que o Kleber estava dizendo aqui para nós agora há pouco, que trabalhador tem que trabalhar, se preocupar com o seu direito e esquece a política, as decisões, porque esse quem tem que decidir são os doutores, são os patrões. Por que é assim? E nós queremos justamente construir uma resposta para essa pergunta, que não seja aquilo que a gente sempre escuta quando se questiona sobre esse tema, que o mundo é assim mesmo, não tem jeito. Não é verdade, o mundo não é assim mesmo, e não é verdade que não tem jeito. Aliás, essa situação que o capitalismo impõe à vida de todos nós, cria a primeira condição que nós temos para acabar com tudo isso, para acabar com essa desigualdade, com essa injustiça e para mudar o mundo. O próprio capitalismo cria essa condição, quando ele nos obriga a essa situação de violência, de miséria, de necessidade, de discriminação, de desrespeito. Ele gera, ele constrói no coração, na cabeça de cada trabalhador, o germe da revolta contra tudo isso. E é essa situação que leva a que periodicamente a gente veja, não só aqui no nosso país, mas nos outros países, a explosão dessas rebeliões populares, as insurreições, as conflagrações sociais. Só que na América Latina, se a gente dá uma olhada, na Argentina teve uma rebelião popular no começo dos anos 2000, derrubaram 2, 3 governos, na Bolívia teve 3 ou 4, no Equador teve 2 ou 3, aqui no Brasil nós tivemos um primeiro ensaio agora em 2013. Por que as pessoas foram para a rua com aquela vontade, com aquela disposição em junho de 2013? Porque não estão aguentando mais viver na situação que o capitalismo nos obriga a viver. O que é que explica o que está acontecendo hoje dentro das fábricas, das obras da construção civil? Essa revolta que a gente vê crescer todo dia. As pessoas estão perdendo a paciência. Nós estamos há 30 anos embalando uma ilusão de que o PT, o Lula, ia chegar na presidência da República e ia mudar a nossa vida. As pessoas estão se dando conta que não vai mudar, se depender do PT e do Lula. E começa a buscar outros caminhos. É o que alimenta as greves, os dias nacionais de paralisação que nós temos vivido e ajudado a construir nesses últimos dias. Essa revolta
contra essa condição que nos é imposta, que vai levar, conosco ou sem nós, companheiros, dizendo as coisas como são, o povo desse país a se revoltar, é a primeira condição para que a gente possa mudar esse mundo. Mas é necessário uma outra condição. Só essa não basta. Nós já vivemos muitas experiências assim. O povo se revolta, derruba tudo que está aí, mas não sabe o que colocar no lugar. E aí aqueles que têm o controle do poder econômico vão retomando o controle da situação política e deixa tudo como estava antes. E a gente continua escravo. Qual é a outra condição que é necessária, companheiros e companheiras? Nós temos que ter um polo consciente, que no momento que explodir essa revolta das pessoas, direcione essa revolta até uma transformação dessa sociedade. O que é a transformação dessa sociedade? Que construa as condições para que o trabalhador dispute e tome o poder político da mão deles, derrube o governo deles que estão aí e coloque no lugar um governo nosso, nós, da maioria, daqueles que trabalham, que produzem a riqueza desse país. E de posse do poder político, a gente muda a sociedade, começando por acabar com a propriedade, com a grande propriedade desse país. A terra tem que deixar de ser do latifundiário, da empresa do agronegócio, a terra tem que ser do povo. As grandes fábricas têm que ser tomadas do dono delas, tem que ser propriedade do povo. O banco tem que ser tomado do banqueiro, tem que ser propriedade nossa. E de posse de tudo isso, a gente organiza a sociedade, para que a gente possa plantar alimento no campo, respeitando o meio ambiente, e produzir, com a capacidade de produção que o país tem, tudo aquilo que a gente precisa para que a gente tenha uma vida digna, para que os nossos filhos tenham um futuro que hoje eles não têm. Para fazer isso, para dar esse passo, nós precisamos de um partido. Porque isso não surge espontaneamente da nossa luta. A burguesia, os patrões, os banqueiros, companheiros e companheiras, não nos dominam só pela força da polícia, da repressão. Eles nos dominam. E é preciso construir esse polo consciente, porque a consciência da necessidade da mudança, da revolução, do socialismo, ela tem que ser introduzida entre os trabalhadores a partir de um trabalho consciente daquele grupo mais avançado da nossa classe que conseguiu se organizar para estudar a nossa história e para ensinar o caminho para que a gente possa transformar a sociedade. Esse grupo é o partido. E é muito importante isso. Vocês viram no debate sobre conjuntura do primeiro dia do Congresso o esforço que eu fiz para mostrar a diferença de estratégia, de rumo que o PSTU propõe com aquilo que o PSOL propõe. Por que eu dou tanta importância para isso, companheiros e companheiras? Porque aqueles aqui entre nós que somos jovens há mais tempo, cadê o Ciro? Somos jovens há mais tempo, nós participamos, está lá meu amigo Ciro, que foi quem cunhou aqui essa frase, né, Ciro? Nós ajudamos a fundar o PT. Nós vivemos a experiência do PT, e o PT foi fundado num momento de grande processo de mobilização social do país, porque os trabalhadores lutavam contra o patrão o tempo todo e chegavam na eleição e votavam no patrão. Então as pessoas começaram a se perguntar, escuta, mas por que não em nós? Por que nós não temos um partido para nós? Para que a gente possa lutar para mudar essa sociedade e o trabalhador ser prioridade. O PT nasceu assim. Mas desde o princípio, a direção desse partido lutava para transformar em outra coisa. Eu já disse a vários de vocês aqui, o título da Carta de Princípios do PT, a primeira que foi escrita, foi mudada no Congresso de Fundação. O título era PT sem patrão. O Congresso votou que tirava o sem patrão. Por que tirava o sem patrão? Eles diziam, não tem que se incomodar porque é tudo a mesma coisa. Se é tudo a mesma coisa, deixa que votar. Se mudou porque não era a mesma coisa. Na verdade, a escolha feita pela direção do PT, e eles ganharam o PT para essa escolha, foi ao invés do PT ser um partido que fosse um instrumento para organizar a luta política da classe trabalhadora brasileira, para através da sua luta mudar a sociedade, realizar essa transformação que eu estava fazendo para vocês, falando para vocês, eles transformaram o PT num partido igual aos outros, que foi lutar para chegar ao governo pela via das eleições. E a via das eleições é a via da aliança de classes, porque sem fazer acordo com o banqueiro, com o grande empresário para pagar a campanha deles, não ganha eleição nesse país.
porque a eleição é controlada pelo poder econômico. Fazer aliança de classe é o caminho para jogar no lixo o programa que o partido votou naquele congresso de fundação. E não basta vir me dizer que o pessoal é a esquerda do PT, porque o Lula foi candidato a governador desse estado aqui em 82, com um programa muito mais à esquerda que o programa do PSOL. O lema da campanha do Lula, companheiros, de 82 é vota no 3, que o resto é burguês. E o programa dele era romper com o FMI, parar de pagar dívida e estatizar os bancos. O PSOL não defende isso hoje. Com esse programa, o Lula acabou onde acabou? Porque escolheu o caminho das eleições, o caminho da aliança com a burguesia, para governar o Brasil. E nós não temos o direito de 30 anos depois propor à nossa classe uma alternativa construída no engano, na ilusão que é que com as eleições nós vamos nos preparar aqui, formar um movimento novo, vamos ganhar as eleições e aí vai. Nós já escutamos essa ladainha 30 anos atrás. Nós já sabemos o fim desse filme. E nós não podemos, nesse momento que a classe trabalhadora começa a romper com esse engano, com essa ilusão que é o PT, apresentar como alternativa outra ilusão. Então é muito importante, companheiros e companheiras, a construção desse polo consciente, para que a gente possa, nesse momento de ruptura da classe trabalhadora com a sua direção histórica, construirmos uma alternativa política que possa ser esse direcionamento para a nossa luta, para essa revolta que está se gestando no interior da classe trabalhadora, para que quando ela exploda, ela possa realizar uma transformação nesse país. Nós precisamos de um partido socialista, revolucionário, que tenha, em primeiro lugar, clareza desse objetivo. Em segundo lugar, determinação para lutar para atingir esse objetivo, porque nós nadamos contra a corrente. Nós lutamos contra praticamente todo mundo. E o esforço que o PSTU está fazendo, companheiros e companheiras, é para construir esse partido. Não é uma tarefa fácil. Porque uma das consequências desse engano que o Lula, que o PT impôs na classe trabalhadora, é justamente a desilusão que a gente vê agora. Quantos trabalhadores nós já ouvimos falar que, não tem jeito mesmo. Se até o PT virou isso aí, partido nenhum presta. Né, mano? Então, quem me garante que vocês não vão ser a mesma coisa que o PT? Eu já escutei muito isso por aí, companheiros e companheiras. Então, nós vamos ter que, com paciência, mas que com firmeza, conversar com todos os nossos companheiros de trabalho, com aqueles companheiros e companheiras que vivem conosco na comunidade, para dizer que nós somos diferentes sim. Nós não podemos aceitar que esses políticos vagabundos que estão aí nos convençam que todos nós somos a mesma coisa. Nós não somos essa corja de canalhas. A classe trabalhadora não é essa corja de canalhas. Nós podemos construir um partido diferente. Nós podemos construir um país diferente dele. Como eu disse a vocês, companheiros e companheiras, não é uma tarefa fácil. Mas nós não podemos escolher só aquelas lutas que são fáceis. Nós temos que escolher aquelas que são necessárias. E eu comecei essa minha fala aqui dizendo a vocês que o nosso partido é um partido que não oferece coisas, a gente oferece sacrifício. A militância que nós propomos é uma militância de sacrifício. Porque a gente vai dedicar uma parte do nosso tempo, que a gente podia estar tomando uma cervejinha no boteco, namorando, convivendo com a família, a gente vai usar para fazer uma reunião com os companheiros, para ganhar mais gente para o partido, para ajudar a organizar uma greve, uma ocupação, né? Para ajudar a organizar os agricultores familiares, né, Paulo? Nós vamos ter, companheiros e companheiras, que gastar dinheiro com o partido, porque, como já disse aqui os companheiros que me antecederam, quem paga manda, gente. É assim a vida. É assim esse mundo. O PT começou a ser mandado pelos patrões quando o PT começou a ser financiado pelos patrões. Esse partido aqui nós queremos que quem mande nele sejam os seus militantes, as suas militantes, sejam os trabalhadores, porque nós queremos que os militantes e os trabalhadores mandem nesse partido. Então a gente vai pedir para todo mundo que militar no partido uma contribuição. Quem pode mais contribui com mais, quem pode menos contribui com menos, mas todo mundo ajuda com alguma coisa. E é assim que a gente consegue os recursos para fazer as atividades que nós precisamos fazer para dar conta desse objetivo nosso, dessa tarefa nossa, que é ser esse polo consciente para a luta da classe operária, para a luta da classe trabalhadora.
Militância no partido às vezes dá perseguição. Quanta gente aqui já não perdeu emprego porque é militante do PSTU ou porque é militante do movimento, né? Agora, companheiros e companheiras, esse partido oferece em troca, como compensação, uma coisa que nenhum outro partido pode oferecer para vocês. Nós, companheiros, muitas vezes somos taxados, quando a gente critica o caminho das eleições, quando a gente critica esses partidos que vivem em função de obter mandatos parlamentares, nos dizem que a gente não tem ambição. Nós, companheiros e companheiras, pelo contrário, temos muito mais ambição que eles. Como já disse aqui a Amanda, e nós conhecemos o exemplo do Kleber, nós participamos das eleições e nós queremos mandatos parlamentares. Porque cada mandato parlamentar, que da forma como o Kleber faz, como a Amanda faz, se coloca como instrumento para fazer avançar a nossa organização e a nossa luta, mais forte nós vamos estar para chegar a atingir o nosso objetivo. O nosso problema e a nossa diferença com eles é que isso é menos que 10% do que nós queremos. Nós temos muito mais ambição que isso. Nós queremos mudar o mundo. Isso é o que nós queremos. Nós queremos mudar o Brasil e queremos mudar o mundo. E nós sabemos que pelas eleições não mudamos o mundo. Mudamos o mundo pela nossa luta, pela nossa organização. E companheiros e companheiras, não há nada de melhor que nós possamos fazer da nossa vida, nada de melhor que nós possamos fazer da nossa vida, do que doar uma parte dela para que a gente mude esse mundo. Para que a gente possa viver numa sociedade onde não tenha mais nenhuma mulher desrespeitada, discriminada. Para que a gente possa, companheiros e companheiras, viver num mundo onde não exista mais racismo, onde não exista mais homofobia, lesbofobia, transfobia, onde não haja mais a violência contra os trabalhadores, a espoliação, a miséria, a humilhação em que vive a ampla maioria da população do nosso país. Para que nós possamos viver num país livre de toda forma de exploração, de toda forma de opressão, onde as pessoas possam viver plenamente como os seres humanos que somos. O ser humano se organiza em sociedade para poder se relacionar com a natureza, extrair dela aquilo que é necessário para que a gente viva bem, para que a gente seja feliz. E não há nada de melhor que a gente possa fazer na nossa vida do que lutar para construir esse mundo. Pode ser que alguns de nós não alcancemos, mas os nossos filhos vão alcançar, os nossos netos vão alcançar. E é isso que nós convidamos vocês, para dedicar uma parte da sua vida àqueles que ainda não são militantes do PSTU, para virem nos ajudar a construir esse instrumento, essa ferramenta, esse polo consciente para a luta da nossa classe, para que a gente possa transformar o Brasil no caminho da luta de toda a classe trabalhadora mundial, para transformar o mundo inteiro num mundo livre de toda forma de exploração, de toda forma de opressão. Esse é o convite que nós queríamos fazer aqui aos companheiros, às companheiras que ainda não são militantes do nosso partido. Venham conhecer o partido. Não precisa acreditar naquilo que o Zé Maria está falando aqui, não. Aliás, é importante vir conhecer, porque tem que conhecer também os problemas. Eu estou falando para vocês aqui a parte bonita, né? O projeto nosso, gente, eu sempre repito isso para os companheiros, é o projeto mais bonito que tem no mundo, gente. Porque a gente quer transformar o mundo naquilo que deveria ser. Para que nós sejamos nada menos do que seres humanos felizes, nada menos do que isso nós temos que aceitar para o nosso futuro. Não tem nada mais bonito do que isso, do que a política feita no sentido do bem comum. Agora, nós que estamos construindo o partido, não somos tão bonitos assim, a gente de vez em quando erra, né? Pisa no tomate, aí dá um problema aqui, tem que corrigir para lá, e é desse jeito que a gente vai construir esse partido. A gente quer vocês nos ajudando a construir, porque quanto mais gente tiver construindo esse partido, menos erros a gente vai cometer. O esforço que o PSTU está fazendo neste momento em particular, para que a gente encha esse partido aqui de operários, essa prioridade que nós damos, não é um menosprezo aos demais setores da classe trabalhadora. Nós queremos todo mundo dentro do partido. Mas por que a importância particular dos operários? Porque o nosso projeto é um projeto operário. Os operários da cidade e do campo é quem constrói toda a riqueza deste país. Nós queremos construir uma sociedade onde essa riqueza seja distribuída, seja repartida, para garantir vida digna para todo mundo. Não é um partido só de acertos, é um partido também de erros, como tudo na nossa vida é. Mas todos nós, trabalhando coletivamente, a gente vai conseguir superar esses erros e vai conseguir atingir o nosso objetivo. E o que nós estamos convidando vocês é que venham conhecer. Procure um militante do seu partido, da sua categoria, da sua cidade, da sua frente de atuação, que vocês conheceram aqui, ou venham nos procurar aqui na mesa ao final,
quem quiser. E combine uma forma de começar a participar das reuniões. Venham conhecer o jornal. Nós estamos lançando uma forma nova do nosso jornal. Estamos fazendo um jornal mais apropriado para a leitura e para a discussão com os operários. Venham conhecer o jornal. Participe das reuniões lá na cidade que você mora. E eu tenho certeza, companheiros e companheiras, se vocês conhecerem o partido, vão se apaixonar por ele, igual nós nos apaixonamos. Alguns há 15, outros há 20, outros há 30, alguns há 40 anos. E estamos construindo ele até hoje. Venham participar desse sonho, venham construir esse sonho junto com a gente, nós vamos transformar esse sonho em realidade, moçada. Na luta, venham para frente.